Olá, sexto ano! Voltamos com mais uma aula sobre teatro de sombras. E hoje a gente vai falar sobre o teatro de sombras chinês. Mas por que será que a gente vai falar sobre isso? Porque o teatro de sombras chinês é uma das maiores referências de teatro de sombras que a gente encontra hoje no mundo. E o teatro de sombra chinês, ele é uma arte milenar, quer dizer, ela é feita há milhares e milhares e milhares de anos. A gente não sabe nem precisar quando foi que se iniciou, quando as primeiras pessoas, os primeiros seres humanos chineses começaram a fazer o teatro de sombras. Mas a gente vai ler um pouquinho sobre isso aqui. Antes da gente ler, eu vou mostrar essas imagens aqui para vocês, porque essas imagens são silhuetas de bonecos de sombra chineses. Olha a quantidade de detalhes desses bonecos. E percebam que alguns deles são coloridos, né? Um dos vídeos que eu fiz para vocês, eu fiz já com bonecos coloridos, né? Mas utilizando uma técnica muito mais simples do que a técnica utilizada por eles, pelos chineses. E nessa foto aqui de cima, a gente tem um manipulador manipulando vários bonecos ao mesmo tempo. Sendo que esses bonecos têm essas varetas, né? Como se fossem palitinhos para manipularem os bonecos. E além disso, esses bonecos são articulados. O que isso quer dizer? Eu vou pegar para vocês o último boneco que eu fiz, que tá aqui. Esse daqui foi o último boneco que eu fiz. Muito, 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 muito mais simples. Esse boneco não é um boneco articulado, porque ele só tem uma forma e ele não tem nenhuma articulação. Nós, seres humanos, temos articulações, né? Nos punhos, no pescoço, nos joelhos, na cintura. Nós temos várias articulações. Os animais também. Tem nas patas, nos joelhos, enfim, em várias partes do corpo. Esses bonecos são articulados, o que significa que o cotovelo deles aqui, ó, esse boneco, por exemplo, o cotovelo dele aqui mexe, a cintura dele mexe, né? Esse daqui, por exemplo, o meu boto ou a minha onça, que vocês já viram, ela é um boneco parado, ela não tem articulações nas patas, nos ombros, né? Ele é sempre um bonequinho parado que a gente mexe assim ou assim, né? A gente faz os movimentos de acordo com o que a gente pode, assim, quando o boneco não tem articulações. Nesse caso, os bonecos têm articulações, o que dificulta a manipulação. Fica uma manipulação muito mais interessante, né? E muito mais precisa, mas também muito mais difícil de fazer. Mais difícil fazer o boneco e mais difícil de manipular. Mas vamos lá a essa arte milenar do teatro de sombras chinês. Eu vou ler esse texto aqui para vocês. Ó. O teatro de sombras chinês é uma arte milenar. Durante a dinastia Song, 960-1279, foram encontrados os primeiros registros escritos das apresentações do teatro de sombras, também conhecido como Jogo das Luzes ou Guerra das Sombras. Esta é uma arte tradicional popular muito difundida na China, sendo praticada em 28 províncias chinesas até os dias atuais. As características do teatro de sombra chinês variam de acordo com a região que os grupos ou famílias estão localizados, mas podemos dizer que são divididas em duas grandes linhagens, norte e sul. Dentro dessas linhagens existem 7 estilos. Cada um desses estilos contém suas particularidades. Os personagens são diferentes, bem como a região geográfica que os artistas estão localizados. Como exemplo, cito o teatro de sombras Qinjin,
As silhuetas de seus personagens são feitas de couro de boi e têm cerca de 30 centímetros de altura. O grupo Yu-Tian, Chuva de Arrozal, que faz parte deste estilo, contém 5 integrantes, cada um responsável por uma atividade. Qian Shen é o cantor e instrumentista responsável pela melodia Wan Wan King. Qian Shou é responsável pela encenação. Shandan e Xiadan são os atores manipuladores e também responsáveis pela encenação. E Hu Tai é um músico que toca alguns instrumentos. Então, quer dizer que o teatro de sombra chinês é muito difundido na China. Em muitos lugares, ainda até hoje, se faz esse teatro de sombras tradicional que é hereditário, né? Que passa de pai para filho. E numa apresentação, no exemplo que a gente encontrou ali, a gente sabe que a gente tem os atores manipuladores, que são muito importantes, que são eles que vão manipular os bonecos, mas nós temos também os músicos. E a música no teatro de sombras, ela é essencial. E a gente também vai encontrar em muitos um narrador, uma pessoa que conta a história que esses personagens estão vivendo. Então, o teatro de sombras tem várias particularidades e várias características muito interessantes. A gente está fazendo uma simplificação, né, de um certo modo, do teatro de sombras. A gente não está fazendo esse teatro de sombras com todas essas particularidades, porque nós nunca conseguiríamos fazer igual ao que eles fazem, porque eles aprendem e passam de pai para filho, e nós não temos todos esses conhecimentos, né? E também não somos chineses. E aí, qual será a atividade de vocês? A atividade de hoje é bem simplesinha. E a gente vai escrever. Faz tempo que nós não escrevemos, né? Então, hoje nós vamos escrever. A atividade é: escreva um pequeno texto contando o que você aprendeu sobre o teatro de sombras chinês e diga o que mais lhe chamou a atenção. O que mais chamou a atenção de vocês sobre o teatro de sombras? Foi o fato dos bonecos serem articulados? Vocês viram que em algumas companhias de teatro de sombra chinês, algumas famílias, eles fazem os bonecos com couro de animal? Isso é muito interessante, né? Imagina como se faz para deixar o couro do animal bem fininho, a ponto de ser possível fazer um boneco tão delicado como aquele. E transparente, né? Porque eles são translúcidos. Esse boneco que eu mostrei, o Boto, esse não é um boneco translúcido, mas aquele dos vídeos da Amazônia, o último, que tinha onça, piranha, aqueles são translúcidos, que não são feitos em papel, eu faço em outro material. Então, assim, o que mais chamou atenção? Como os bonecos são feitos? Ou o fato dos bonecos serem articulados? Ou o fato de ser uma arte que passa de um pai para filho, né? Isso é muito bonito, né? Uma arte que vai passando assim ao longo de milhares de anos. Então você vai pensar, vai assistir o vídeo de novo, vai escutar o texto de novo e depois vai escrever um texto contando o que você aprendeu e o que mais te chamou a atenção. Tá bom? É só isso por hoje. Um beijo e até a próxima aula!